O relato que vou contar aconteceu nos anos 80. Meus tios e primos moravam no Lame, uma área no extremo sul de Porto Alegre. Na verdade, é mais para Viamão, no Rio Grande do Sul, do que para a capital. Meu tio já falecido tinha um pequeno boteco naquela região. E naquela época, o vizinho mais próximo ficava a mais de 1 quilômetro de distância. O pasto e árvores centenárias predominavam a paisagem. Para atender a região, havia 2 ônibus na parte da manhã e mais 2 no início da noite. Naquela época, existiam rumores de que um bicho muito grande, com corpo de homem e cabeça de animal, havia sido visto nas proximidades, e diziam que ele atacava tanto os animais quanto as pessoas. Várias pessoas diziam terem sido atacadas por este monstro e escapado por muita sorte. Outros juravam ter perdido 1 ou 2 bois para a criatura. Minha tia, muito cética, dedicada aos filhos e afazeres do dia a dia, não gostava de dar atenção a estas invenções do povo, conforme dizia. Porém, certo dia, suas descrenças foram postas à prova. Estava ela e um de meus primos retornando à sua casa, de ônibus, já na escuridão da noite. Menos de 10 pessoas estavam no ônibus, quando em uma determinada parte do trajeto, alguma coisa muito grande saiu do mato e bateu na lateral direita do coletivo e voltou para o mato. A batida fez com que o motorista, talvez por susto, perdesse o controle e freasse bruscamente, parando parcialmente dentro de uma vala. Apesar do susto, não houve feridos, mas as pessoas se assustaram muito com aquele acontecimento. Com o fato, o motorista se irritou muito e saiu do ônibus resmungando e xingando, indo verificar o estrago e ao mesmo tempo chamar ajuda. Por estarem no escuro e ainda muito longe de casa, todos ficaram em seus lugares. Poucos minutos após a saída do motorista, todos ouviram um grunhido estranho, o qual não poderia ser de algum animal ou ser humano. Segundo as testemunhas contaram, com isso as pessoas entraram em pânico e começaram a se aglomerar bem junto à cadeira do cobrador. O silêncio tomou conta das pessoas. Todos ficaram atentos a todo som externo, quando, sem aviso, uma nova batida foi dada na mesma lateral do ônibus. Todos se levantaram e correram para o lado contrário. Algumas das pessoas começaram a chorar e rezar, sendo que uma senhora ficou descontrolada, e minha tia, com muito medo, permaneceu protegendo seu filho. Neste instante, o ônibus começou a ser violentamente sacudido, como algo ou alguma coisa estivesse chacoalhando o veículo, de um lado para o outro. O pavor ia crescendo à medida que o ônibus balançava. Parecia que seria tombado a qualquer momento. Observando através das janelas, podia-se ver um vulto grande do lado de fora, mas não dava para saber o que era aquilo. Sem o menor aviso, tudo parou, e o que quer que fosse que estava provocando aquilo, começou a se dirigir para a frente do ônibus, onde a porta estava aberta. Nesse momento, um pavor tão grande tomou conta da minha tia, que ela queria morrer e não ver o que os atacava. Antes mesmo de a criatura entrar no ônibus, foi possível sentir um cheiro terrível, de algo podre, insuportável. Todos fugiram
para o fundo do ônibus e se encolheram em um canto, o que os fez parecer como uma única e disforme massa de gente amontoada. Quem teve coragem de olhar, jura ter visto um grande homem nu, de pele escura, com uma enorme cabeça de bode, com chifres enormes e olhos amarelos, e qual correu até a roleta, a catraca, e parou. Ficou alguns segundos forçando e bufando raivosamente, para em seguida dar as costas, descer do ônibus e desaparecer no mato. O choro desenfreado tomou conta das pessoas. As pessoas estavam em choque, totalmente apavoradas. O cobrador pulou a roleta e correu para fechar a porta do coletivo. Alguns longos minutos se passaram, quando um outro ônibus encostou ao lado deste. Um outro motorista, que foi chamado para socorrer o carro estragado, foi informado do ocorrido e saiu para encontrar o primeiro motorista, que ainda não tinha retornado. Por sorte, estava andando no acostamento da estrada, retornando do local que ligou para a empresa de ônibus. A brigada militar foi acionada. Vieram ambulâncias, peritos, rádio e televisão. O caso foi repercutido por alguns meses, havendo até matérias de jornal e entrevistas com as vítimas. Grupos de busca procuraram rastros da criatura, mas nunca foram encontrados. Várias teses foram formuladas sobre o que teria atacado o ônibus, mas nada comprovado. Fora alguns animais mortos, o que foi atribuído à criatura, nada mais ocorreu. Nos dias de hoje, aquela região está povoada, e bem diferente da época em que ocorreram os fatos, deixando o mistério da criatura que atacou o ônibus perdida e sem explicação, para o desconforto e desassossego das pessoas que presenciaram aquele fato tão perturbador e apavorante. Boa noite.